Primeiro, a gente convive com transições de mandato há muito tempo. E esse ponto que você colocou, né, o aspecto político, quando ele influencia nas equipes técnicas, isso é muito ruim. A gente perde a história no que diz respeito à questão contábil, financeira do município. Quando você entra com aquele ímpeto de trocar uma equipe simplesmente porque essa equipe trabalhava numa gestão anterior com o meu opositor. Então, quando a gente pode e tem essa liberdade de poder aconselhar um gestor, a gente sempre diz isso: olha, se existe uma equipe técnica que está trabalhando com uma entrega muito boa, avalie e aproveite a equipe, sobretudo no início de mandato, porque você corre um sério risco num processo dessa de mudança. Nessa mudança, você dá uma estagnada no andamento das questões que envolvem orçamento e finanças, e isso ser altamente prejudicial para a administração. Hoje, o contador ele se envolve em várias questões no processo da execução orçamentária, e na transição elas precisam ser muito bem observadas. Por exemplo, verificar todas as questões que envolvem contratos em andamento, ver como é que está o planejamento do orçamento. Você tocou muito bem na questão que envolve o PPA. O PPA do primeiro ano de mandato é um PPA elaborado pela administração anterior. A LDO também. A LDO também. O orçamento também. Alguns orçamentos ainda não foram aprovados, mas a LDO sim, que ela tem que ser aprovada até o final do primeiro período legislativo. Então, em regra, até o final de junho você tem que ter uma LDO aprovada. Então, o orçamento a gente ainda tem aí até o final da execução do exercício financeiro para aprovar. Então, conhecer os contratos em andamentos, ver como é que isso vai ser naturalmente contemplado no orçamento seguinte, conhecer os restos a pagar que, porventura, fiquem em 31 de dezembro, já é importante que essa análise seja feita agora pelas equipes de transição. Praticamente hoje todos os tribunais de contas já possuem regras de transição definidas, onde o prefeito em exercício identifica colaboradores para participar de um grupo, dessa comissão, o prefeito ou a prefeita eleita também já indica as pessoas, e esse trabalho de olhar todos esses aspectos, questões relacionadas, por exemplo, à aplicação dos limites constitucionais, fundamental. Está aplicando certo em educação, em saúde? Como é que está o gasto com o pessoal? Mergulhar na questão da folha, que hoje talvez seja o grande problema das administrações públicas municipais. Municípios pequenos, com 60 e poucos % de gasto com o pessoal, que amarra ele no que diz respeito à capacidade de utilização de recursos próprios para investimento, para fazer o município crescer. Tem vários aspectos que precisam ser observados. Então, essas equipes de transição, o papel do profissional da contabilidade nas equipes de transição de mandato, ele é fundamental. O olhar dele é um olhar diferenciado. Ele não olha para um aspecto, ele não vai permeia no todo, permeia no todo. Ele não vai pegar um processo licitatório e olhar apenas para a parte formal do processo licitatório. Ele vai olhar o que é que isso implica. Olha, vamos ver se eu tenho dotação para cá. Vamos ver nesse processo que está em curso se vai ficar a despesa com restos a pagar. Vamos ver se estes restos a pagar que vai ficar aqui vai ter lastro financeiro em consonância com o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vários aspectos. Fundamental, equipes de transição com participação do profissional da contabilidade. Fica aqui evidenciado na sua fala a verdadeira importância desse profissional num cenário governamental. Talvez muito mais amplo do que o que se imagina, muito mais derivativo das áreas, né? Porque depois você tem ainda o quê? O controle social, você tem a própria execução das políticas públicas, você tem a transparência com a necessidade de apresentar ao legislativo, ao controle externo, os quadros de metas e riscos fiscais quadrimestralmente. Então, você tem uma cadeia de gaps e de momentos contínuos que o contador está inserido. Eu sei, Aécio, que você foi conselheiro de fundo de previdência. E eu quero aproveitar aqui o nosso bate-papo, porque esse é um ponto... Eu vou afastar aqui a discussão do regime geral da Previdência, porque esse é um problema do Brasil, é um problema das finanças públicas, é um problema do orçamento público. Mas eu queria escutar um pouquinho os municípios. Os municípios, eles optam em ter seus regimes próprios de previdência,
Mas, em regra geral, mais uma vez, estou sempre trazendo aqui sardinha para o nosso lado. Em regra geral, qual o papel de um contador em um conselho de previdência? Qual o papel do contador num regime próprio de previdência? E como nós podemos ajudar a diminuir as dores desta pauta tão importante para a sustentabilidade econômica do país? O RPPS, né, o regime próprio, ele não pode ser olhado apenas com o viés financeiro, né? Muitos municípios, eles implantam o regime, eu vou com o regime próprio economizar porque eu vou contribuir menos do que eu contribuo com o regime geral. É algo que impacta na vida das pessoas. São benefícios que estão sendo pagos. Então, o profissional da contabilidade, a atuação dele é exatamente no acompanhamento de toda essa questão que envolve o equilíbrio atuarial, né? Ver o volume de contribuições que são mensalmente aportadas nos fundos do RPPS e aqueles benefícios que, naturalmente, são colocados para os contribuintes, seja ele qual for o benefício. Então, acompanhar esses demonstrativos contábeis, que são com regras fixas, né? Hoje a gente tem, além das regras que são estabelecidas, as normas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que são manualizadas pelos manuais da Secretaria do Tesouro Nacional, a gente tem regras próprias que regulam as questões que envolvem os regimes próprios de previdência e que, naturalmente, eu acho fundamental que haja esse acompanhamento por parte do profissional da contabilidade com esse olhar diferenciado, né? E sempre enxergando como isso pode, naturalmente, impactar nas finanças públicas de uma forma geral.